Para o telespectador, cordiais saudações, bem-vindos à Noite Informativa, edição de terça-feira, hoje focada em análise. Dois grandes pontos serão olhados e revirados nesta edição. Vamos começar pela dívida pública, aliás, pelo tema ligado aqui à dívida pública, depois da presença da Comissão do Fundo Monetário Internacional em Moçambique. Aliás, depois de ter trabalhado, foram várias as recomendações que o Fundo Monetário Internacional deixou para Moçambique, muita coisa ligada à gestão e alguns números que, de certa forma, assustam a economia moçambicana. Moçambique enfrenta desafios econômicos difíceis. Espera-se que o crescimento econômico em 2016 decline para 4,5%, de 6,6% em 2015, portanto, quase 3 pontos percentuais abaixo dos níveis históricos, com riscos substanciais de baixa nesta projeção. A inflação tem vindo a subir rapidamente, atingindo 16% em maio último. Portanto, são alguns números que mexem com a vida dos moçambicanos e a esta altura a Noite Informativa recebe o analista Egídio Vaz para juntos olharmos para o impacto, as consequências e ainda tanto a presença, o relatório desta presença da Comissão do FMI, até que ponto é que irá trazer resultados para a economia moçambicana. Egídio Vaz, muito boa noite, bem-vindo ao nosso espaço. Dizia, são números que mexem com a vida dos moçambicanos, mas fica-se aqui com a impressão de se focar na fórmula para ultrapassar os problemas que o país atravessa e não na responsabilização dos culpados ou daqueles que fizeram com que Moçambique chegasse a este ponto. Que olhar é que lança em volta desta presença da Comissão do FMI e até que ponto é que será produtiva? Boa noite. Muito boa noite, renovadas. Parabéns por esse espaço. Há três coisas muito importantes para começar. A primeira coisa é o FMI é como um banco qualquer. A diferença é que nós somos membros deste banco de pleno direito e é em função do nosso desempenho e em função da nossa carga da dívida que eles têm a prerrogativa de vir de emissões e emissões e dar alguns conselhos ao abrigo definitivamente de acordos previamente assinados. Esse é o primeiro aspecto. Existe ali, por ali, uma sensação de que temos um polícia que se chama FMI que dita regras. Não. As regras todas estipuladas pelo FMI foram por nós acordadas e assinadas ao mais alto e homologadas ao mais alto nível. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a vinda do FMI também representa o primeiro passo para a ginástica do sistema internacional para a retoma do elemento fundamental para a continuação das relações internacionais, das relações comerciais entre os Estados, que é a confiança. A confiança é essa que foi quebrada depois de terem sido desvendados um conjunto de dívidas, estas que de facto nos remeteram a uma crise tanto de desconfiança como também monetária e financeira. O terceiro elemento é que o que se busca neste momento não é necessariamente a forma para ultrapassar a crise, mas o comportamento que possa ajudar a ultrapassar a crise. Nós, a dívida, contraímos-la, temos que pagá-la, mesmo prendendo pessoas, teremos que pagar essa dívida de uma ou de outra maneira. E isso só vai ser possível se o nosso comportamento como povo, como Estado e como governos sérios e comprometidos se ajustar aquilo que é expectável, nomeadamente tomando as medidas necessárias para garantir que essa dívida seja paga, mas também adotando políticas necessárias para que no futuro dívidas como estas ou comportamentos que levaram ou ambientes que levaram a dívidas como estas sejam o mais eficazmente prevenidas. Portanto, esta é a grande missão, essa é a grande expectativa da comunidade internacional e também do povo. Ora, a questão de encontrar ou não os culpados, eu julgo que depende muito da coragem. De algum tempo a esta parte era o grande arauto e defensor de que nós devíamos encontrar a todo custo os culpados. Mas em algum momento eu comecei a pensar que, ok, podemos e vamos encontrar os culpados, e se eles não decidirem entregar o dinheiro eventualmente ou
acharem-se culpados, de uma ou de outra maneira o dinheiro não há de vir, mas isso apesar, pelo menos a imagem iremos recuperar a credibilidade. Ora, o que eu julgo é que temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto procuramos pelo culpado, e esta é definitivamente a responsabilidade das autoridades da administração da justiça, o governo como tal precisa de avançar muito rapidamente para a tomada de outras medidas a fim de também ajudar a recuperar esta credibilidade. Só um ponto de ordem, quando fala em busca de culpados, muitas vezes, aliás, dizia um certo analista de que o maior risco de procurar por culpados é haver culpados em série. Muitas vezes até aqueles que estão a conduzir ou que estarão a conduzir as investigações. Concorda que este pode ser um empecilho no sentido de investigações? Eu não colocaria o tema assim, portanto, não iria dizer se discordo ou não. A questão que deve ser percebida aqui é que quase que metade dos possíveis culpados, pelo menos ao nível de responsabilização, de direção, são parte deste governo. Ou seja, o próprio Presidente da República também tem uma palavra a dizer sobre todo esse processo, partindo do princípio de que a maior tese do governo foi que grande parte dessas dívidas foram para apetrechar o aparelho de segurança ante aos cenários de segurança e eventualmente ameaças que o Estado estava a enfrentar. E ele, na altura, como ministro da Defesa, eventualmente estava on the loop, ou seja, estava dentro do assunto, seguramente. A atual vice-ministra de Economia, ou mesmo o antigo ministro da Economia, quer dizer, nós sabemos claramente que quando o Estado dá garantias, não precisamos de olhar para longe, são definitivamente os titulares dos mais altos cargos que, na verdade, assinam esses documentos. Já a partir daqui é, a princípio, a priori, presumível, pelo menos um deles, inclusive, eventualmente, os outros, a mais alto nível, o antigo Presidente da República, podem eventualmente ser culpados, pelo menos a nível político, ao ter autorizado um conjunto, quer dizer, autorizado a nível político para que esse tipo de endividamento tivesse a garantia do Estado moçambicano. Ora, a nível da tecnicalidade, quem avançou os due diligence, o modelo de negócio, esses elementos todos, podem eventualmente encontrar outros tipos de culpados, cada um à sua escala. Ora, há aqui duas coisas diferentes. Enquanto que uns, principalmente os doadores, clamam por uma auditoria forense, uma auditoria forense é diferente de uma auditoria comum. Uma auditoria forense pretende justamente encontrar, eventualmente, os culpados, ou seja, cada pessoa envolvida e o nível, o grau de... Este é mais imparcial. Portanto, esta é a natureza, necessariamente, de auditoria forense, comparada com uma auditoria simplesmente, ponto, é auditar as contas. O governo moçambicano escrito em um órgão de informação, acho que foi o Club Move Moçambique, que dizia que apoiava ou apoiaria uma auditoria forense desde o momento que fossem as entidades internacionais. Não seria um tiro no próprio pé? Não necessariamente. Não necessariamente. E eu julgo, como tenho defendido nos últimos dias, de que a auditoria forense, na verdade, vale muito se o Estado estiver disponível para apurar e sacar as responsabilidades a cada um dos intervenientes deste processo, caso haja matéria para tal. Todavia, se isso não existir, portanto, se esta auditoria forense não avançar neste ritmo, então estaremos apenas a contribuir para o enriquecimento lexical ou mesmo bibliográfico de como é que, na verdade, a irresponsabilidade em Moçambique não é punida. Aliás, a irresponsabilidade não é punida qual é o nível, quer dizer, e fato de responsabilidade em Moçambique não tem consequências. Egídio Vaz, este caso, este dossiê, coloca-nos num eixo de divisão entre o fator econômico e o fator político, e a esta altura soam vozes da ala política de que precisamos produzir muito mais, precisamos redobrar esforços no sentido de produzir muito mais para ultrapassar esta crise. É moral uma mensagem deste género, numa altura em que já é sobejamente sabido que quem provocou esta crise é um grupo de pessoas?
Olha, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que este é um discurso falacioso com o qual eu não só discordo, É como verdade que, sob o ponto de vista econômico, pode ser a receita Em certa. teoria, é verdade que os países crescem com a produção e a produtividade, mas em Moçambique, Moçambique ainda não teve nenhuma oportunidade desde a década de 80 para provar de que o Moçambique não cresceu porque os moçambicanos ou eram preguiçosos ou não produziam. O grande problema neste país, aliás, são dois essencialmente. O primeiro problema é a corrupção e a má governação. O segundo problema é mesmo a incompetência. Portanto, são esses dois países, esses dois elementos que não maximizam aquilo que é as possibilidades para o nosso desenvolvimento. Os últimos 10 anos mostraram que Moçambique podia muito bem avançar rumo ao desenvolvimento. Mas veja o que aconteceu em apenas 12 anos que nós conseguimos, de uma forma, quer dizer, de um ápice, endividarmos mais de 1 bilhão de dólares americanos e afundando Moçambique num período apenas de 2 anos para níveis jamais vistos. Ou seja, não se trata da produção ou da produtividade, apesar de concordar com este princípio geral, mas até agora os níveis de crescimento de Moçambique poderiam ser muito melhores e animadores se tivéssemos dois elementos: um combate cerrado à corrupção, uma promoção da boa governação e também a promoção de dirigentes baseados na competência e no compromisso pessoal. Esses são, para mim, dois elementos muito importantes, porque o resto, esta produção, esta produtividade, este engajamento público para com os desígnios de nação, essa responsabilidade individual apareceria como, de facto, consequências naturais. Neste momento, os índices de aprovação do governo estão no mínimo e isso tem vindo a agravar-se desde os últimos 10 anos, por exemplo. Ou seja, as pessoas não confiam no Estado. E os próprios cidadãos moçambicanos confiam nos jornalistas, nas crenças, nas entidades religiosas e, eventualmente, na sociedade civil. Isso é científico, foi estudado e saiu, e foi publicado. Ou seja, não é possível ter o necessário engajamento popular numa situação em que o próprio cidadão não confia nas entidades do Estado e acaba sendo ele mesmo o primeiro, eventualmente, a engajar-se em esquemas corruptos ou em jogos corruptos. Portanto, para mim, ainda está por provar de que este país não desenvolve até agora porque as pessoas ou não trabalham ou, eventualmente, porque há fraca produção. A fraca produção e produtividade, isso é real, mas precisamos de ver quais são as condições para esta possibilidade. As condições para possibilitar a produção e a produtividade não existem. É o software, é o governo, é a competência, é o drive do governo, é o combate à corrupção, é a promoção da governação, é a competição de ideias, é o ambiente propício para os negócios. É todo esse conjunto de software que falta para que as pessoas, por si só, consigam levar as suas vidas avante. Ok. Uma das expectativas, assim, em senso comum do povo moçambicano, da população moçambicana, era esta vinda de uma comissão do FMI, a quem esperasse zonas de amortização desta dívida, pontos de convergência no tocante a ponderações e tudo mais. Que expectativas, que cenários é que é possível ler? Quais são os passos seguintes, olhando para as experiências de outros países que já estiveram numa situação igual? Olha, Jorcildo, nós não precisamos ir para outras situações, outros países. Este mês vamos voltar pelo menos 30 anos. Portanto, okay, quando o Moçambique aderiu às instituições financeiras internacionais, nomeadamente Banco Mundial e FMI, o que aconteceu com os planos de reajustamento? É a mesma cartilha. O FMI é extremamente ortodoxo nas suas receitas. Neste momento, precisamos de enxugar o Estado, precisamos de apresentar o orçamento ratificativo, precisamos de apresentar as medidas arrojadas de contenção e de austeridade, precisamos, acima de tudo, implementar essas medidas. Como o próprio FMI diz, salvaguardando os setores sociais. Eu não julgo que não passa do eufemismo, não julgo que sem investimento os setores sociais ficam protegidos. Não vão ficar protegidos. Não acredito que com grandes cortes em outras áreas econômicas, não julgo que a economia vai crescer. E por causa disso, não julgo que os setores sociais vão ficar protegidos. Ou seja, temos que nos preparar para o rebentamento do abscesso.
da sangria verdadeira, e nós seguramente que vamos passar por alguns maus bocados, mas, todavia, não sou no todo pessimista. Este governo está a trabalhar em paralelo com outros cenários e outras possibilidades. Eu sei, por exemplo, que com a viabilização de 2 projetos estruturantes, nomeadamente a ENI, que agora já anunciou a chamada decisão final de investimento, que é o pacote que vai, depois de aprovado ou acordado com o Estado, e, eventualmente, este ano, se tudo correr bem, com o anúncio, portanto, da Anadarko, também da sua decisão de investimento, eventualmente até 2010 teremos encaixado mais ou menos uns 10 bilhões de dólares, o suficiente, eventualmente, para voltarmos aos carris. Mas o mesmo fator vai ser determinante. Se nós continuarmos corruptos como somos, maus governantes, vamos continuar a arrastar este povo por muito mais tempo. Mas, em teoria, se tudo correr bem, até 2018, esta sangria pode conhecer, finalmente, ou o princípio do fim, ou o fim, devido a esses influxos significativos que o Moçambique vai beneficiar, ou mesmo antes, no início de 2017, ou até no início do meado de 2017, nós consigamos estabelecer essa situação. Portanto, esta é uma outra mensagem que muitas vezes passa ao lado, mas eu julgo que os cidadãos moçambicanos precisam de ter um conjunto de informação, não só informação agonizante, mas também alguma informação de esperança, para, calibrando isto, não perdermos a esperança do futuro, mas também não cairmos aqui na letargia de que, pronto, este é o fim do mundo. Este não é o fim do mundo. Estamos a passar por uma situação extremamente difícil, mas precisamos de fazer 2 ou 3 coisas no mínimo. Primeiro, sim, essa auditoria forense, para melhorarmos ainda mais os nossos sistemas financeiros, para melhorarmos as nossas políticas, as práticas, os procedimentos internos, de modo a evitar futuros escândalos. 2, precisamos de trabalhar, claro, agora, medidas de austeridade para podermos conter. Inclusive, o FMI recomenda a desvalorização da moeda, mas vamos mesmo bater muito mais a fundo e sangrarmos. Okay. Mas também temos que saber que não, isto eventualmente pode ter um prazo de aproximadamente 24 meses, a partir do qual nós poderemos retomar mais. A questão é quais são as ilações para a sociedade civil, para o cidadão, para os governantes, inclusive para a comunidade internacional, depois de isto acontecer. O nosso sucesso no pós-2018 vai depender muito mais das lições e da coragem de podermos implementar as lições e evitarmos que situações idênticas aconteçam no futuro. Há quem diga que Moçambique fareja uma nova frente, neste caso o corredor da China, para fazer frente a estes momentos de razia, enquanto o FMI e outras organizações internacionais fecham torneiras. Bom, se por um lado prezo a cooperação com a China, por outro lado, eu desafio qualquer historiador, qualquer economista, qualquer político que me aponte um país que desenvolveu e enfrentou as instituições internacionais, inclusive o Ocidente, e desenvolveu com a China. Não há. Mesmo a própria China, do ponto de vista de negócio, faz mais negócio com os Estados Unidos, com a Europa, do que necessariamente com a África, todos juntos. Ora, a China empresta dinheiro, mas não empresta dinheiro nos moldes que, por exemplo, e com a preocupação que, por exemplo, o Ocidente tem. O Ocidente seguramente tem uma agenda da consolidação da democracia, dos sistemas de prestação de contas, da boa governação e de todo aquele arcabouço, aquele pacote neoliberal da democracia nos termos de Robert Dahl ou de Dahrendorf ou dos criadores da Europa. Mas também olha para as situações sociais, ou seja, a China não está, por exemplo, no G14 nesse momento, okay, cuja contribuição prefaz 5% aquilo é mesmo potenciais participantes dos BRICS, integrantes dos BRICS, por BRICS exemplo. Não tem nada, aquilo é uma história da esquerda e socialista, coisas que não tem nenhum futuro. Isso existe um sistema internacional aqui que está a dirigir o mundo, ao qual todos estão lá, ok? E esse sistema nacional tem os seus capitais. Então, o BRICS é uma outra, isso chama-se discurso alternativo, eventualmente da esquerda ou do centro-direita, mas que é uma forma de advocacia para que países
em desenvolvimento, em via de desenvolvimento, de países eventualmente do Sul consigam viabilizar a sua voz dentro daquele sistema que se quer reformar o mais rapidamente possível. Não tem nada a ver, BRICS não vai fazer absolutamente nada em relação a essa necessidade. Nós precisamos de nos corrigir a nós próprios, o nosso comportamento, a forma como nós lidamos com os dinheiros, a forma como nós nos governamos, e assim vamos buscar mais parceiros, para além dos chineses e muitos outros. Fortalecemos a confiança internacional, a certeza. Com os ratings nós poderíamos ter, inclusive, e com a boa governação macroeconômica e com a gestão de finanças públicas, nós poderíamos ter melhores ajudas e mais sustentáveis vindos de outros cantos do mundo, que não necessariamente a China. A China, para já não nos empresta nada, absolutamente. Pelo contrário, são piores. Quer dizer, eles nem são signatários, por exemplo, da Declaração de Paris sobre alinhamento e previsibilidade da ajuda. Portanto, existem mecanismos, ou muito menos Declaração de Cotonou, ou seja, existem muito mais mecanismos internacionais que, com o nosso bom comportamento e nosso comprometimento para com a causa da nação, podemos tirar maior proveito. Olha, nós temos Maurícias, temos Taiwan, temos Botsuana, temos Namíbia, países... para além do Taiwan, que é asiático, mas esses países que eu acabei de citar, inclusive Gana, são países igualmente africanos e que apostaram um pouco mais em elementos de boa governação. Isso resulta, ok? Então, maximizaram ainda mais as suas potencialidades, estudaram mais, buscam mais, informaram seus melhores filhos, para estarem à altura dos desafios. Ou seja, mesmo que nós continuemos assim, se nós não apostarmos na educação, se nós não apostarmos na investigação, se nós não apostarmos na boa governação, eventualmente nossos recursos não rendam tanto como pudesse render se essa infraestrutura toda estivesse preparada para enfrentar esta nova era, portanto, que é a era dos hidrocarbonetos, que se avizinha, seguramente. Tá. Nós vamos virar de página para olharmos do ponto de vista interno, aliás, para fazer face à atual situação político-militar que o país atravessa. Decorrem negociações, há quem chame até da segunda série de negociações, e o Presidente da República decidiu nomear novos integrantes, aliás, que irão se juntar ao grupo que já existe para fazer parte desta comissão mista das sessões de diálogo que decorrem na capital do país, e a Renamo também avançou com alguns nomes que irão se juntar à ala da Perdiz para este processo de negociação. Vamos acompanhar uma matéria que avança com a lista tanto dos nomes dos novos integrantes desta comissão. O presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, combinaram ao telefone reforçar as equipes de diálogo político. E esta terça-feira, as duas partes anunciaram os nomes. Do lado do governo, Filipe Nyusi escolheu António Amatai, um general com passagem pela chefia do Ministério dos Combatentes e pelo Estado-Maior-General. Amatai é atualmente deputado na Assembleia da República. Outra escolha de Filipe Nyusi e Alfredo Gamito, antigo ministro da Administração Estatal, ex-governador de Nampula e ex-deputado da Assembleia da República. Galiza Matos Júnior é outra escolha do presidente da República. Trata-se de um deputado destacado da Frelimo, estando a cumprir o terceiro mandato na Assembleia da República. Afonso Dhlakama, por seu lado, optou por caras menos conhecidas. Dos três nomes, o mais sonante é Jeremias Pondeca, um antigo deputado bastante interventivo nas sessões da Assembleia da República. A lista de Dhlakama foi anunciada por Antônio Muxanga. Está indicado o Sr. Jeremias Pondeca Munguambe, está indicada a Sra. Maria Joaquina Inácio e está indicado o Sr. Lejovildo Buanancasso. Os nomes apontados pelo governo vão se juntar a Jacinto Veloso, Bem-vinda Levi e Alves Mutec, enquanto os elementos da Renamo vão reforçar José Manteigas, Eduardo Namborete e André Magibir. Ora bem, acabamos de acompanhar então o alinhamento dos novos nomes que passam a integrar esta comissão mista que prepara o encontro ao mais alto nível com vista a ultrapassar a atual situação político-militar que o país atravessa.
Egídio Vaz, logo que vem esta notícia, há quem diga que é praticamente um pedido de socorro das duas alas. O que é que estará a faltar? O que é que estaria a faltar nos integrantes anteriores que irá fazer diferença com esta nova integração? Bom, muito interessante. Comecemos pelo começo. Recordar primeiro quais são os temas ou os pontos de discórdia, né? Sim. Estamos a falar do desarmamento da RENAMO, que é uma proposta vinda de parte do governo. Estamos a falar da questão militar. Estamos a falar da questão de governar as 6 províncias ou a descentralização. Ok? Então, vamos começar por ali. Ora, depois disso, vamos ver quem entrou. Entrou Alfredo Gamito, antigo ministro da Administração Estatal, também antigo chefe da Comissão Comissão Parlamentar para a Administração Pública, a Administração Local, Administração Pública, Poder Local e Comunicação Social e tal. Uma das pessoas que melhor conhece este país do ponto de vista tanto teórico como prático em matérias de administração estatal. Ele, igualmente, membro da comissão especial formada pelo Presidente da República para refletir e trazer propostas para a administração estatal. Lembra-se essa comissão que é liderada pela doutora Alcinda Abreu. Sim. Ele também, que é um dos redatores de uma lei no âmbito da autarquização, que em 93 propunha a autarquização total da República de Moçambique, que só ficou retida depois do chamado susto das eleições de 1994. Sim. Ok? Depois dali, o Partido Frelimo e o governo optaram pelo gradualismo. Ok? Sim. Então, estamos a falar, ok? Agora faça a ligação entre a questão da administração estatal, da descentralização que a RENAMO propõe, com a nomeação do Gamito entra como parcelador deste processo. Para mim, o Gamito entra, é uma das melhores opções que o presidente Nussi tomou nesses 2 anos, no uso das suas competências em termos de nomeação. Mas só esta atitude é sinal de ponderação. Haverá aqui algum recado de avanço no tocante aos temas em debate, como o caso Então, eu queria concluir assim, mas vou concluir. Para mim, a questão é que o presidente Nussi, com essas 3 nomeações, é das melhores nomeações que, na minha opinião, ele fez nos últimos 7 meses ou mais. Porque diagnosticou o problema e ele ofereceu para o grupo de negociações o melhor que Moçambique possui neste momento. Para a questão da administração estatal, está ali a pessoa, biblioteca em pessoa e uma enciclopédia, a pessoa que fez, contribuiu claramente para este mapa político-administrativo, e na sua cabeça pode sair um conjunto inesgotável de alternativas e contribuições para a pacificação em relação a este ponto. A questão militar. Estamos com o general Amatai, um dos poucos generais que gosta de estudar neste país. Mente aberta. Antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Conhecedor profundo das entranhas da administração militar e das suas nuances, inclusive da própria RENAMO. Do ponto de vista, quer dizer, ele está ali para também atender, usando a sua experiência, há uma grande questão da RENAMO, que é tanto a paridade como o processo de integração e tudo mais. Ele, Amatai, não deixou de estudar esses assuntos desde que deixou as funções do Estado. Ok? Portanto, é também o melhor que existe neste momento nesta República para tratar deste assunto. Ora, o Galiza Matos Júnior, para além de ser um porta-voz da Frelimo, vai notar uma coisa interessante, e provavelmente aqui o presidente Nussi quer acabar com a dissonância e a descoordenação da comunicação. Foi penoso, triste, vergonhoso e até certo ponto deprimente ver que, de um lado, estava o presidente Nussi
e o seu governo, eventualmente até o partido, a tentar flexibilizar os processos de aproximação, e do outro lado, os parlamentares a cilindrar a Renamo, a levantar o machado de guerra através das suas intervenções. Sim. Quando o governo esteve lá, muitos deputados exigiram ilegalização. Quando a PGR esteve lá, também, isso não só é deprimente, isso põe qualquer pessoa sã doente. Só de pensar que aquela bancada é dirigida pelo mesmo presidente que está a avançar um pouco em rumo, na busca da solução. Ora, o que isso sugere? Isso sugere duas coisas. Ou porque a bancada não estava na prática a articular-se com o governo, eventualmente, sim, ou porque o fluxo de informação e os porta-vozes não estavam a combinar. Ora, ao trazer, curiosamente, dois deputados, um dos quais sendo porta-voz, eventualmente, o Presidente da República não só quer incluir o Parlamento neste debate, como também quer, ao nível político-partidário, fazer o streamline, alinhar a comunicação e o posicionamento, pelo menos a nível de discurso. Esta é a minha opinião. Portanto, por forma que a comunicação flua, sim, e que os pontos de abordagem sejam, pelo menos, coordenados. Portanto, para mim, este é, eventualmente, o grande papel do Edmundo Galiza Matos Júnior. Agora, quanto à proposta da Renamo? Em relação à proposta da Renamo, bom, aqui é uma coisa muito interessante. Okay. É que não tinha acompanhado, não tinha sabido que o presidente da Renamo já tinha avançado os 3 nomes, sim, até hoje. E, felizmente, ouvi que o senhor Jeremias Pondecas, o senhor Legido Buanacasso e a senhora Maria Joaquina Inácio. Sim. Eu queria terminar dizendo que, olha, afinal o desafio estava do lado da Renamo para pudesse também escolher os melhores membros que eles têm para ajustarem-se, okay, a estes colossos. Porque, para além disso, depois tem o que você tem, ainda do lado do governo. Você tem uma grande jurista, a antiga ministra da Justiça. Bem-vinda, Levi. Tem um securocrata nato, e antigo ministro de Informação, Veloso. E também tem o senhor Alves Mutuque. Infelizmente, eu não conheço o perfil, sim, público. Provavelmente por ter trabalhado muito na presidência e não tem exposto bastante. Infelizmente, eu não sei muito sobre ele. Mas que acredito que são também pessoas próximas. Sim. Ora, era necessário que, do outro lado, também tivéssemos pessoas à altura, okay, de poder trabalhar de forma profícua. Vai entender uma coisa muito interessante, que qualitativamente este grupo agora é melhor do que o anterior, do lado do governo. Sabia... Anterior fala do Centro de Conferência. Sim. Fizeram passar uma provisão, um acordo de despartidação, na qual continha provisões muito problemáticas e até anticonstitucionais. Por exemplo, a ideia de eleger os administradores. Naquele documento você vai encontrar. Isso por quê? Porque a tecnologia fala de atenção necessária. Aquilo passou. É por isso que aquele protocolo não passou nem para a lei, nem foi debatido na Assembleia da República, porque estava inquinado de vícios de inconstitucionalidade. Ora, do outro lado nós temos um grande militante, que é o Jeremias Pondecas, um homem rodado, membro do Conselho de Estado, eloquente e forte, mas não sei se vai, quer dizer, os outros dois vai seguramente fazer parelha com os Zananteigas no outro... Vão acrescentar muito ao grupo já existente. Sim. Tem uma grande... E, por mim, eventualmente, poderíamos substituir o Dr. Buanacasso por, de novo, o Dr. Macuiana, eventualmente. Não só por já dominarem a matéria, mas para garantir um pouco mais da continuidade. O Dr. Majibir, bom, o Dr. Majibir, aquele ouvidos, olhos, boca do líder, sim, nós conhecemos, eu pelo menos conheço qual é o papel que ele tem ali. É captar e informar. É se ouvir e informar tal como foi dito. Não me parece, a não ser que tenham por detrás dele uma grande bateria de assessores que os ajude. Ora, apesar desta riqueza, também existem 2 elementos determinantes. O primeiro elemento determinante é
aqui vamos rezar mesmo, porque não há mais nada a fazer, para que Deus ajude o líder da Renamo também a ouvir, e do outro lado também a ouvir, porque é uma decisão política chegar à paz. É uma decisão política. E se essa decisão política existir, que se reflita no cessar-fogo de parte a parte, e que depois se encontrem mecanismos como estão sendo encontrados para que os assuntos pendentes sejam levados a bom porto. É mesmo a propósito deste ponto, uma das dificuldades que está a haver nesta comissão é sobre a agenda. Por um lado, a delegação do governo diz que o seu papel é exclusivamente, aliás, o seu papel é debater os pontos para encaminhar para o encontro ao mais alto nível. Neste caso, o Presidente da República, o líder da Renamo, iriam apenas chancelar os pontos debatidos e aprovados. Por outro lado, a Renamo diz que não, o nosso papel é preparar este encontro como se fosse um enxoval e ao mais alto nível os pontos seriam debatidos. Qual destes dois modelos é? Não, na verdade é o contrário. O governo quer que o encontro seja o encontro inicial entre as partes e que, enquanto que a Renamo quer que o encontro seja final para chancelar. Mas parece que já existe um consenso em relação a isso. Parece que já se avançou, inclusive, com o pedido formal da intermediação, portanto, do convite das terceiras partes. Parece que, de facto, o grupo vai avançar na discussão dos pontos em que já existe acordo disso, e que o encontro entre as duas altas magistraturas será apenas para finalizar e assim encontramos finalmente a paz. E Egídio Vaz, como é que se explica que do lado diplomático, entre aspas, estejamos a ter níveis acelerados de fluidez de comunicação, tivemos agora a integração dos novos membros, entretanto no terreno as forças continuam a degladiar-se? Que cenário político é que estamos a viver? Este é um cenário político que se repete. É pela terceira vez que eu afirmo nesta televisão de que não passa de uma atividade política por outros meios na busca de algum protagonismo ou alguma posição de vantagem, porque na verdade é a pressão que se quer aqui exercer sobre ambas as partes. Ou seja, se o Moçambique, por exemplo, foi forçado agora a garantir a Malawi, a providenciar a segurança às suas viaturas em virtude de 4 pessoas malauianas, 4 militares mortos e vários caminhões terem sido incendiados. E, portanto, isso desencadeia alguma crispação. Combustível, forneciam bens logísticos a Malawi. Também Malawi recentemente assinou um acordo para importação, quer dizer, para o transporte de importação de combustíveis via Tanzânia, uma alternativa a Moçambique. Portanto, essa é uma pressão diplomática, mas também com alguma consequência econômica significativa, ao qual Moçambique não gostaria de se ver a desenrolar por mais tempo. Também agrava a sua situação por si já precária por causa também do outro problema. A morte ou baixas por parte das forças da defesa e segurança, ou mesmo de outras partes, também constituem outros elementos. Quando a Renamo vem dando consenso de imprensa de que pronto, as forças de defesa e segurança não param de bombardear Santungira, por exemplo, é uma forma de reconhecer de que estão sendo sitiados. Ou seja, é a política que está em marcha, quando, na verdade, em sede da mesa de negociações, nada se avança. E, portanto, é mesmo por ali, e também para manter o momentum e a permanência de paz acima de quaisquer outras agendas. É também ali um dos fatores que nos colocou um pouco atrapalhados da forma como nós abordamos a questão da crise da dívida ao longo do tempo. Eu costumo dizer que foi bom mesmo a guerra
salvou algumas pessoas, porque se estivéssemos em paz, teríamos mais atenção em explicar e estudar um pouco os contornos da dívida e os contornos eventualmente criminosos que isso envolve. Ok. Egídio Vaz, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. É o ponto final do Noite Informativa. Estivemos aqui em conversa com Egídio Vaz e analisarmos dois grandes temas, um ligado à dívida pública e outro ao atual cenário político-militar que o país atravessa. Graças pela atenção dispensada, de volta numa próxima oportunidade. Até lá.